Oi, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta do Tarô Sol de Maio e desejo a vocês muita saúde, muita paz, muita prosperidade, que vocês possam ter sucesso nos seus objetivos, naquilo que vocês têm lutado tanto para conseguir, que Deus possa estar abençoando a caminhada de vocês hoje e sempre. Mas tenha paciência. A paciência é um verdadeiro teste, mas é necessário ter, pois se você quer que aconteça tudo do jeito certo, aguarde o tempo de Deus. Ele vai entregar na sua mão e não vai tirar mais, não vai tirar no outro dia. Então aguarde, o tempo de Deus é o tempo certo. Tenha fé, não perca a fé de vocês em momento algum. Tá difícil, mas vai melhorar. Tenha fé, vai melhorar. Deixe o seu like aí e se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva agora. Tem vídeos novos todos os dias, ative o sino da notificação. Meu WhatsApp para consultas particulares 619-8207-7423 está na descrição abaixo do vídeo. E o tema que eu tenho para agora é como ele ou ela vê o relacionamento de vocês. Como é na visão dessa pessoa? Vamos dar uma olhadinha? Então, aqui, deck 1, a pedra vermelha. Deck 2, a ametista. A ametista, ela fortalece e auxilia a meditação e desperta o lado espiritual também, né? O 3, deck 3, é a pedra do rio. Então, como ele ou ela vê o relacionamento de vocês? Deck 1, a pedra vermelha. Como ele ou ela vê o relacionamento de vocês. Energia, conselho. Bom, essa pessoa, uma das situações em que ela se preocupa muito em relação, como nós estamos falando do relacionamento de vocês em si, em relação ao relacionamento em si, ela se preocupa bastante com situação de ter medo de perder você, medo de perder a história que vocês vivem. Ela acha que pode oscilar muito, mas oscilar por quê? Por causa de discussões, desentendimentos, né? Acabam se distanciando demais um do outro. Alguns aqui moram em outro lugar, né? Distância geográfica. E isso para a pessoa causa um certo medo de um dia ela procurar por você e você não está mais lá para ela, justamente por estar em outro estado, né? Então mostra aí, alguns de vocês estão distantes, o que dá um certo medo na pessoa também.
ela não vai ficar implorando sua atenção, mas ela vai ficar com um certo receio de perder você, um medo de que você mude o seu foco para uma outra pessoa. Então existe sim esse medo. Por mais distante que esteja, por mais que a pessoa esteja orgulhosa, orgulhosa ao ponto de não querer voltar, querendo avaliar a sua maneira, se você mudou, se você não mudou, em alguns pontos que ela acha que o relacionamento poderia melhorar e não melhorou ainda, certo? Tem amor da parte dessa pessoa também, independente se ela mora em outro lugar, em outro estado ou não, em outro país ou não, existe, porque o que liga a pessoa nessa fase, nessa parte do amor, não é exatamente a presença física. O espírito se reconhece. Então, existem compromissos espirituais em que a pessoa, logo no primeiro dia, já passa a amar a outra verdadeiramente. Então, existem casos assim? Existem. Por quê? Por causa de situações de vidas passadas. E aí reencontram-se e acaba realmente tendo esse amor. Então, tem amor? Aqui existe. Aqui tem. A pessoa pensa que um dia poderá ficar realmente na sua presença, no sentido de vocês formarem uma família, tudo, mesmo em situações de triângulo amoroso, tá? A pessoa se preocupa bastante também com situações econômicas, estabilidade financeira, questão profissional, então ela sempre está nesse foco, querendo crescer, não quer ter dificuldades, ela está sempre procurando aí resolver essas situações para ela evoluir constantemente. E ela quer assim que você faça também. Que cresça junto, sabe? Que soma. Tem aquela pessoa que chega para somar. Então, essa é um ponto que ela quer muito que vocês cresçam financeiramente, que possam somar, certo? Fala também assim que a pessoa ela idealiza uma situação e muitas das vezes ela vê que não é aquilo que ela espera, que não é. Então ela tem medo disso também, de chegar ao ponto de se dedicar demais a uma história, a um relacionamento, e nesse relacionamento ela vê que realmente não era aquilo que ela estava esperando e ela achar assim, eu perdi meu tempo insistindo novamente numa história. Então ela tem que ter certeza, através do quê? Através de atitudes suas, através sempre de atitude, não adianta prometer, tem que fazer, ela tem que ver que está sendo feito, para poder ela ver esse relacionamento de uma forma mais comprometedora, comprometimento, com mais responsabilidade, com mais dedicação, certo? Então, ela vê dessa forma. Existe ali uma insatisfação, por quê? Da parte dela. Por quê? Porque ela está sempre apostando em uma situação em que ela não vê resultado, que são palavras jogadas ao vento. São palavras, apenas palavras. Então, dali, como ela já há algum tempo, alguns aqui, eu não vou dizer todos, tem observado, observado, observado. E, sinceramente, só vê palavras, só ouve palavras, não vê atitudes. Então, é nessa situação ali que tem o erro. E ela está observando, ela observa, porque ela quer um relacionamento que possa crescer. E ela tá vendo que o relacionamento tem muita palavra e não atitude. Por isso que eu falei, tem a questão da atitude. E dali começa alguma implicância, algum desentendimento. Não quer dizer uma briga completa, uma briga gigantesca, mas picuinhas, situações que ela acredita que por você às vezes falar e não cumprir aquilo que falou, então são palavras que realmente são jogadas ao vento. Então ela quer ver atitudes, certo? Tem como uma situação que pode dar certo? Pode. Um relacionamento que pode dar certo? Sim, principalmente porque tem amor. Não só da parte da pessoa, mas da sua também. Mas tem que realmente ter muitas atitudes aqui, ao invés de muitas palavras que não se concretizam. Agora, em relação à energia, em relação a conselho, o que fala?
grandes oportunidades para você provar aquilo que você fala, aquilo que você prometeu, aquilo que você falou, vão chegar, vão aparecer. Então, assim, às vezes tem aquela situação de intransigência, né? Então tem que abrir os olhos também, observar os dois lados da história. Para muitos aqui é um novo começo. É um novo começo com grandes oportunidades, mas precisa curar o emocional. Aquela situação do passado que fica sempre remoendo, sempre colocando em cima de uma nova situação, isso também não vai dar certo, porque a pessoa fica constantemente buscando uma situação que já passou e alimentando ela, para que ela fique sempre fresquinha e sempre com raiva, sempre com mágoa. É uma situação que tem que ser deixada para trás para poder dar certo as coisas. E nem as experiências do passado com outras pessoas também não pode ser colocado em cima de um relacionamento atual. Justamente experiências negativas, né? Que podem trazer um dano maior à história de vocês. Tem que ter fé, sabe? Que também fala sobre a situação da fé. Tem que ter fé, fé em Deus, acreditar que tudo vai dar certo, certo? Porque Deus, ele escuta aquilo que você não escuta. Ele vê aquilo que você não está vendo. Então, com certeza, ele sabe o que é melhor para você, certo? Então, assim, peça a ele, converse, dialogue com Deus. É importante, é imprescindível, através das orações. 2 é a ametista. A ametista é a pedra que fortalece e auxilia a meditação. 61982077423 está na descrição abaixo do vídeo. Meu WhatsApp para consultas particulares. Então, como ele ou ela vê o relacionamento de vocês? Energia, conselho. Bom, primeiro, admira você. Tem um respeito muito grande, tem uma admiração muito grande. Você sendo uma pessoa que batalha pelo que quer, luta pelo que quer. Isso aí já você ganha um grande ponto positivo em relação a essa pessoa. Ela vê que você inicia algo, você vai até o fim. Você não inicia e deixa pelo meio. Você vai até o fim, com garra, com força, né? Com força de vontade. Aqui também fala sobre uma situação, de uma notícia que ela se sentiu desapontada. Essa pessoa, com essa notícia que ela recebeu, ela ficou meio assim apreensiva. Mas ela tem determinação em conversar com você, esclarecer alguns pontos, inclusive essa notícia, essa história que ela ouviu falar, né? O tal do ouvir falar, isso daí é muito chato mesmo. Então, em alguns momentos, ela também vê a situação de discussões. Mas são discussões que nem sempre são discussões grandes. Marta, mas a gente não discute. Sim, mas às vezes uma teimosia para essa pessoa já é uma discussão, certo? Então, assim, tem esse lado que a pessoa vê dessa forma. Pequenas discussões. Essas discussões deixam a pessoa pensativa, porque ela quer uma estabilidade. E aí ela está avaliando, ela está analisando, está observando, vendo o que é e o que não é na história de vocês. Essas discussõezinhas deixam ela também receosa, certo? De não dar certo a história.
Então, assim, alguns estão separados, estão distanciados, mas vai haver uma procura, vai haver um reinício, uma reconciliação. Então, por quê? Porque essa pessoa tem avaliado você, ela tá te observando o tempo todo. Você pensa que não, mas ela tá. De alguma forma ou outra, ela consegue te observar. Consegue. E ela tá observando muitas situações mesmo que você havia falado para ela, e ela quer saber se você está cumprindo aquilo que você falou. Mesmo vocês distantes, ela está te observando. Essa pessoa tem uma ligação espiritual com você. Ou seja, já de outras encarnações, já é um reencontro de almas aqui, né? Existe compromisso para ser cumprido? Existe. Aí, de repente, a pessoa tá um tempão distante de você, você fala, mas essa pessoa já tem muito tempo, já tem mais de anos que está distante, mas ela volta por causa do compromisso espiritual. Sempre o destino, a vida, dá um jeito de levar essa pessoa. Por quê? Por causa dos compromissos que foram assumidos na espiritualidade, no plano espiritual, para que seja cumprido. Então, se ainda não foi cumprido, essa pessoa ela vai voltar. E aqui fala que vai haver uma procura. Ela também está em busca de uma estabilidade financeira. Tem esse lado aí também, certo? Mas é importante não ter discussões entre vocês. Nesses tempos que ela for conversar com você, que vocês forem dialogar, não tenha confusões, não tenha ali uma situação de teimosias, certo? Porque essas teimosias, muitas das vezes, deixam a pessoa mais apreensiva, cada vez mais. Mas ela tem uma admiração e se ela vai te procurar, é porque ela vê que ainda tem algo para viver. É porque ela ainda tem sentimento por você. E sentimento de verdade, só que ela tem medo do relacionamento realmente ir por água abaixo, não dá certo. Ela tem muito medo disso. Então, é algo mais um motivo para você provar para ela, através das suas atitudes, que você realmente consegue manter aquilo que você disse que ia fazer em algum momento. Em um momento ou outro, que a pessoa tem uma memória, viu? Ela lembra de cada palavra do que você falou. É impressionante. Bom, em relação à energia, conselho, fala sobre a situação de... Aqui é para você, na situação sua, né? Fala assim, você é guerreira, é uma pessoa forte, uma pessoa que luta bastante e vai ter vitórias, mas que precisa realmente observar certos detalhes, certo? Porque assim, você não esquecer que um erro que você cometeu aqui nessa história de vocês foi um erro que foi cometido, é uma oportunidade muito grande para um aprendizado, para você saber lidar com as situações futuras. Use sua sabedoria sempre. Não esqueça da sua sabedoria, porque aqui na sua sabedoria tem que constar a seguinte história: transformações através de ações. Porque a pessoa precisa ver que você está fazendo e não apenas falando. É importante isso nessa história. Então a pessoa ela tá apreensiva também. É interessante, ficou parecido com o deck 1, né? Então, aqui o 3, a pedra do rio. Como ele ou ela vê o relacionamento de vocês. Olha, vejam só, que interessante. Então, vamos ver aqui, energia. Opa, já foi caindo logo, vamos ver o que quer falar. Energia e conselho, olha, vou usar essas que caíram aqui. Tá querendo dizer algo importante, bem, já pulou logo, né? Tá, então a situação.
aqui nessa história, triângulo amoroso. É o que mais está pegando aqui nessa história. O que mais tem. Tem aqueles que não tem, que não fazem parte do triângulo, mas tudo bem. Né? Estou apenas comentando que existe triângulo, existe quarteto. E essa pessoa está disposta a se divorciar, a se separar, porque acredita que a história não tem mais para onde ir. Acabou. Essa história desse relacionamento dela, pode ser namoro, pode ser um casamento mesmo, no civil, uma união estável, mas, enfim, ela quer se separar, porque ela acredita que já acabou. Ela quer seguir o coração dela. E o coração dela está fora desse relacionamento em que ela quer se distanciar, certo? Aqui fala sobre situação assim. Nessa história, vou deixar bem claro, para aquelas pessoas que, no caso, você é a esposa, você é o esposo, é o namorado fixo, público. Então, essa pessoa, ela tem a ideia de uma separação, porque ela acredita que está faltando algo, e é amor. Ela não tem mais esse sentimento e por isso está com essa situação de se separar, porque ela quer seguir um outro caminho, certo? É agora, na situação que não é dessa forma, que já não está casada com a pessoa, né? Não é algo público. Aqui nessa situação, o que fala é que a pessoa, ela está analisando bastante a vida dela em si, para poder ela dar um início em um relacionamento maior com você. Então, veja bem, aqui tem casos e casos, situações e situações. Alguns estão separados, já tem um tempo, já se separaram. Mas essa pessoa tem uma saudade desses que estão já separados. Mostra aqui que vai entrar em contato. Em breve, mais rápido do que você imagina, vocês estarão ali fazendo as pazes, estarão fazendo amor loucamente. Vai acontecer, certo? Tem ali, para tomar cuidado com discussões, briguinhas, desentendimentos. Toma cuidado com isso. Já é ali avisando. Então, quando você menos esperar, essa pessoa estará falando, vamos nos ver, vamos nos reconciliar. Por quê? Porque ela tem esperança de que com esse relacionamento com você, a vida dela vai para frente. Porque ela parou no tempo. Ela parou. Ela tá triste. Ela tá em uma situação assim que ela quer sair da situação que ela está. Ela quer algo novo para ela. É um recomeço para a vida dela. Então, ela vê a história de vocês como algo que vai para frente. Mas nessa situação que eu tô falando, a situação em que ainda não estão morando juntos, ainda não estão casados, porque na situação em que estão casados, tá mostrando que essa pessoa está realmente disposta a uma separação. Por quê? Porque ela quer seguir um outro caminho, porque ela quer recomeçar na vida dela de uma forma diferente, certo? Então, aqui foram casos bem diferentes mesmo. Agora, ela vê para aqueles que não estão casados atualmente, tudo, né? Que estão ali começando uma vida ou que vão começar. Então, a intenção dessa pessoa, a maneira que ela vê é que com o relacionamento com você, a vida dela vai para frente, vai crescer, porque em relação a essa situação com você, ela já tem os sentimentos. Agora, em relação à pessoa com quem ela está no momento, casada, morando junto, namorando, aquele namoro fixo, aquele relacionamento sério, ela vai deixar esse relacionamento. Porque ela não vê mais para onde ir, para onde seguir. Já tentou de todas as formas e está vendo que não consegue reacender algo que já se apagou. Em relação a conselho, em relação à energia, o que fala assim para você mesmo.
nessa situação, dá uma segunda chance, uma oportunidade para você. Se você está começando com essa pessoa, então dê uma oportunidade para você ser feliz ao lado dessa pessoa. Se você está nesse bloco em que a pessoa está se distanciando de você porque ela quer se separar, então dê uma segunda chance para você também, para que você possa crescer emocionalmente com outra pessoa mesmo, entendeu? Então a questão aqui é uma segunda chance, porque é um novo começo para as duas partes. É um novo começo. Então, para não desistir de ser feliz, porque não deu certo com uma pessoa, então siga e seja feliz. Não desista de você, não desista de ser feliz, certo? Siga em frente. Você tem uma percepção muito grande, uma intuição muito grande. Então, nos próximos tempos você também vai ter muitos sonhos em que vão avisar você algumas situações, porque constantemente você tem intuições, mas muitas das vezes, de acordo com a situação em que você está vivendo, você não está levando muito a sério as intuições que você está tendo. E são intuições bem verdadeiras. Então, para você observar este lado aí, observar e seguir em frente, entendeu? É importante para você. Então, meus queridos amigos, espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês, boa sorte.